Galera, o Vasco da Gama vai enfrentar o Remo pelo Campeonato Brasileiro e eu vou trazer para vocês aqui as últimas notícias do Gigante da Colina, tá? Então já vamos dar play aqui e vamos ver o que é que o Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, falou, tá? Então já vamos dar play aqui e vamos ver as últimas notícias do Vasco. Preparação para o jogo de amanhã. O Vasco chegou ontem a Belém, fez um treinamento final da tarde, tradicionalmente aquela chuva, provavelmente amanhã chuva, né? Horário do jogo 4h30, então é o horário que a chuva aparece, né? 4 e 5 horas, aquela pancada, pum, molhou tudo, volta pro dia a dia, começa, aí para a chuva, já é uma tradição em Belém, quem já foi a Belém, quem é de Belém, aliás, quem for de Belém, coloca aqui no comentário para eu saber o nosso público, de onde está vindo também. E o Vasco fez a preparação lá e vai fazer hoje também o segundo e último treinamento com o Renato Gaúcho. Os titulares estão lá. Renato não tem o Puma, que está suspenso. Rojas deve seguir entre os titulares. Aliás, eu manteria o Rojas sim. Daria essa sequência para que a gente possa avaliar melhor. Todo jogador precisa ter uma sequência para que haja uma avaliação melhor do potencial que ele tem. Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. Barros, Thiago Mendes, Tietê e Rojas, Andrés e David. Essa é a tendência de time. Um 4-4-2 misturado num 4-3-3, com a bola dominada, né? Com a posse de bola vira um 4-3-3, o Rojas abre de um lado, o Andrés do outro, o David centralizado. Eu, Fábio Azevedo, testaria para ter sequência o JP na vaga do Tietê e o Spinelli na vaga do David, mas tem que ter sequência para que isso apresente resultado. Porém, para amanhã, essa é a tendência de time, aliando velocidade do Andrés com força, arranque, explosão do David, porém, menos presença de área. Mas é um esquema que o Renato já vem utilizando. Adversário difícil, repito, deu muito trabalho para o Grêmio, arrancou um empate e olha o Grêmio, ó, suado graças ao Everton. Não tem o Pikachu que está suspenso. Vem de vitória em casa diante do Bahia. Então, assim, vai ser um adversário complicadíssimo. Pô, Fábio, isso quer dizer então que o empate é um bom negócio? É um bom negócio. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro, pega o Audax Italiano pela Sul-Americana terça e no outro sábado recebe o São Paulo. Aí tem que vencer. Outro adversário difícil, mas o jogo em casa precisa vencer. Agora, Caio, virou obrigação. Virou. A pressão que o Renato chamou para si e eu acho que ele está acostumado com isso. Ele já fez isso no Grêmio, no Fluminense. Ele escolheu, né, assim, priorizar o Campeonato Brasileiro, já deu vários motivos para isso. Eu até concordo com ele nesse sentido. Vai fazer uma viagem mais longa até, né? Ele não foi para a Argentina, mas foi para Belém para acompanhar, para comandar o time do Vasco contra o Remo. E é isso, ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe nesses 3 dias, né? Ele não quis ir para a Argentina, alegando que ele queria trabalhar mais com o time principal, trabalhar algumas questões de erros, principalmente aqueles erros não forçados, né? Quando o Vasco acaba errando sem que o adversário pressione, entrega uma oportunidade ao adversário. Então o Renato quis trabalhar muito isso com o time principal, visando o Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, mas consequentemente a temporada como um todo. Então ele escolhe isso. O Vasco hoje tem praticamente uma escalação definida na cabeça tanto do Renato quanto do torcedor, mas com uma posição em aberto, que é principalmente ali a ponta, né? Nuno Moreira, Marino, enfim, o Renato ainda não descobriu quem desses jogadores vai entrar ali de titular. Pode ser o Rojas também, enfim. O Vasco hoje tem alguns problemas para resolver nessa escalação. Não só de nomes, né? Como eu falei, o resto está praticamente tudo resolvido. Léo Jardim, Puma Rodrigues não joga porque está suspenso, tomou amarelo contra o Botafogo, mas PH, Robert Renan, Saldívia, na lateral esquerda Cuiabano, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, e aí a dúvida de Nuno, Rojas e Marino, mas vem na frente Andrés Gomes e David, que são certezas assim do Renato. Então o Vasco precisa realmente trabalhar, ajustar essas arestas e seguir em frente na competição. E trouxe uma responsabilidade a mais, sim. Se o Renato fala claramente que a prioridade dele é vencer no Campeonato Brasileiro, ele vai a Belém para vencer do Remo. É isso que a gente espera do Vasco nesse jogo. O Lazzaroni faz um retoque ali naquela entrevista quando ele diz: para esse jogo a gente priorizou o próximo e aí a Sul-Americana.
mostrando assim, não é que a gente não tá ligando pra Sul-Americana, mas pontualmente, neste momento, a gente entendeu que a logística ia ficar melhor assim. Então, já deu um desafogo nessa questão de jogar a responsabilidade toda não tem mais a Sul-Americana, ponto. Só que quando tem o treinador não viajando e posta uma foto literalmente com pernas pro ar, inevitavelmente você traz sim uma responsabilidade pra si. O Caio falou, ele tá acostumado, né? Mas a gente não controla tudo na vida, né? E quando ele veio, Tá o Vasco já sabia entre disso, aspas, né? Porque ele pediu pra sair do Fluminense depois de ser vaiado e xingado pela torcida tricolor. E aí ele vai fazer o mesmo se ele for vaiado e xingado pela torcida do Vasco. Se, por exemplo, o Vasco não vencer bem do Remo, ou se o Vasco perder pro Remo, que não é nenhuma loucura lá, e ele foi xingado aqui em São Januário. Mas quando ele entre aspas, ele não tá acostumado. E outra, Caio, se ele levou o Nuno Moreira pra viagem, não ficou com o Nuno Moreira aqui, e ele bota o Nuno Moreira no time titular, não faz o menor sentido esse planejamento dele. Eu trabalhei. Por isso eu acredito que o Rojas esteja à frente, porque óbvio. ele nem viajou. Então, assim, porque se ele bota o Nuno Moreira, ele tem que ser criticado. O Nuno Moreira tava lá jogando mas contra o a Rojas Argentina. não é hoje um titular absoluto do Vasco. Ele não tem essa posição definida, entendeu? Tudo bem, Caio, mas se ele ficou aqui com a justificativa que ele queria trabalhar melhor... Começar a briga agora, João. Então por que o Nuno Moreira não ficou sendo que ele seria titular? Talvez não faz o menor Nuno sentido, precisa pô. se provar mais do que o Rojas atualmente no Vasco. Não, mas, Caio, olha só, não tô falando de provação de jogador, não. Eu tô falando de sentido, de fazer sentido uma decisão. Se ele fica no Rio com a justificativa que é pra trabalhar melhor a equipe dele, e sendo que o Nuno Moreira tava jogando aquele jogo morto lá na Argentina, que o técnico nem viajou, qual é o sentido faz ele botar o Nuno Moreira no time titular contra o Remo, sendo que o Nuno Moreira não ficou no Rio de Posso Janeiro? dar minha opinião? Claro, pô. Motivar mais o Nuno. Eu não acredito não, Charlene. Não, eu acho que não, tá bom. Ô, Caio, você quer motivar o seu jogador sem nem viajar? Sim. Não, mas olha só, Não, mas- uma coisa, eu sei que vocês têm uma opinião completamente contrária à minha nesse sentido do Renato. Mas eu não acho que esse absurdo todo o Renato não viajar, ainda mais ele já tendo feito isso no Grêmio e no Fluminense. Porque assim, não viajar não pode ser desculpa para jogador não entregar o máximo dele. Porque assim, a gente está acostumado no futebol a passar muito a mão na cabeça do jogador. O jogador ganha um salário astronômico também, não é só o técnico que ganha bem. O jogador ganha muito bem para desempenhar o papel dele e ele tem que mostrar o melhor dele diariamente. O técnico não foi. Trabalha para você treinar com o grupo Mas, principal. Caio, a partir do técnico. momento que você é líder, você tem que dar exemplo, cara. Se mas você é não isso viaja... mesmo. Olha só, se você cobra, por exemplo, o Cláudio é nosso... De viajar, que ele não vai se cansar. Mas a Por questão- quê? Porque a máquina de trabalho dele não é o corpo dele. Então, eu acho assim, o que custaria viajar? Nada. Mas aí ele ficou aqui pra treinar. O Vene trouxe a informação. Ele, às vezes, bota... O próprio auxiliar treina, gente. Isso não é Exato, nenhum não é Mas a uma gente não coisa... tá no dia a dia para saber, no microciclo ali da semana, Fernando, o que é mais importante para o Renato e para o Alexandre Mendes comandarem. Se for o time principal, ele confia na equipe dele para comandar o time lá no Sul-Americano. Eu não vejo, assim, Então o ideal... não faz o mundo menor ideal- sentido ele colocar o Nuno Moreira no time titular. Então não... Assim, Não, mas eu não o falei- Rojas é titular Mas a na gente cabeça dele. está debatendo sobre nada, porque o Nuno Moreira não... A gente não falou aqui que o Nuno vai ser titular. Porque você levantou a dúvida. Não é pra ter Mas dúvida. tem dúvida. Mas Ué, existe essa dúvida. gente. Por mais... Olha só, Caio. Se o cara não viaja com a justificativa pra treinar o time, pensando numa evolução do time, Mas é que você- e ele tem uma dúvida, então, sabe o que ele fizesse se ele tivesse essa dúvida? Bota o Nuno Moreira junto com Mas o o que outro. você está se apegando é o jogo contra o Remo. O que eu falei é que essa posição não está definida para a temporada. Eles estão disputando essa Não, vaga. você se referiu ao jogo contra o Remo. Aí vai ser uma discussão que não vai ter fim, viu? Se o Não vai ter fim. coloca o Nuno Moreira como titular, ele tá expondo não só ele, mas ele tá expondo o Nuno Moreira também. eu até Sabe acho por quê? Ele não treinou no time Eu titular. até acho que o Nuno não seja, não pode, talvez não seja titular nesse jogo. Mas pra temporada existe essa disputa. Isso é óbvio, assim. Não. O que eu falei aqui Isso foi... é óbvio. Mas- Pra não, mas é temporada porque- existe a disputa entre Talvez- Marino, existe a Sim. disputa entre o Spinelli com o David. Não, hoje não Agora, existe no jogo disputa. contra o Remo, não é dúvida. Hoje- Se o Renato ele coloca o Nuno Moreira, o negócio fica ainda pior pra situação do Renato. Fernanda- Porque de a Fernanda pernas andou pro aí pra ar, trás. o cara não viaja. Ele não viaja, fica de pernas pro ar, literalmente. E aí ele tem uma dúvida de qual jogador ele bota na ponta Não, eu esquerda, não sendo acho- que o Nuno Moreira viajou e nem treinou com o time principal. Eu não acho justo sentido. falar que o cara não viaja e fica com a perna pro ar, assim, só por conta da foto do jogo. Ele trabalhou de dia, ele tava no CT, ele deu treino, ele trabalhou com a equipe dele. E na hora do jogo ele tava em casa, porque assim, também não dá pra ele pegar o avião e ir pra Argentina só na hora do jogo. Ele teve que fazer outras coisas. Ele escolheu, a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro e ele foi dar treino pro time. Então assim, de pernas pro ar, legal, é bonitinho de falar porque a foto tá aí. Mas essa não é a realidade, o Renato trabalhou. Não, sobre o Renato, eu já falei.
favor, Agora, dizer que a minha careca, o questão barulho. é, contra o Remo não há dúvida. Porque, assim, eu tô partindo do princípio das decisões tomadas pelo Renato Gaúcho. Pode soltar o Se o barulhinho. cara não viajou, É pra apagar o fogo. se o cara tava na Argentina, ele vai ser titular com uma equipe que ele nem treinou. Não, na Argentina provavelmente não, mas pra temporada ele vai. Não, pra temporada é óbvio, cara. Obrigada, Foi o que eu Pardal, falei. obrigada. Se eu me expressei mal, desculpa, galera de casa. Mas o que eu falei aqui É porque a escalação, a escalação do A Vasco. dúvida, Primeira briga deles. a dúvida Ai, pro jogo contra o Remo. Não existe dúvida. Não, a escalação do Vasco está na cabeça do torcedor. Existe uma dúvida, que é a posição ali na ponta. Nuno Moreira, Rojas, isso. E é isso, né, galera? E assim eu terminei esse vídeo, Caião aqui e Venê, o time esquentou, né? E eu quero saber a opinião de você, cara. Você concorda em o Renatão ter viajado, ter ficado no Rio para poder enfrentar o Remo com a equipe titular? Sim ou não? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? E é isso, tamo junto. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e ao Vasco tudo!